Saudações aos queridos amigos e amigas do Grupo Espírita Mensageiros, aos amigos e amigas do canal do YouTube, o nosso fraternal abraço, desejando que a paz, desejando que o amor, que a alegria e a sabedoria de Jesus faça-se presente em nossos corações, em nossos lares, junto dos nossos familiares, hoje, amanhã e sempre. Inicialmente, vamos elevar o nosso pensamento ao mais alto, a Deus nosso Pai, Pai de infinita bondade, infinito amor e infinita misericórdia, a Jesus nosso Mestre, amigo incondicional das nossas vidas, rogando a eles as suas bênçãos para todos nós, para toda a nossa casa, o nosso lar, os entes queridos que residem conosco, para os nossos entes queridos que residam em outras casas, em outras cidades, que eles possam também ser alcançados, ser beneficiados por esses momentos em que nos reunimos em pensamento e nos unimos nesse ideal de aprimoramento de nós mesmos, nesse ideal de buscarmos discernimento, esclarecimento, consolo para as nossas vidas e também buscar energias positivas, energias renovadoras, energias de bom ânimo, de coragem para todos nós e também entendimento, discernimento, sabedoria, para que bem possamos viver a nossa vida, enfrentar os nossos desafios, muitos deles que nós mesmos planejamos e rogamos para nós, mas sempre confiantes, fé em Deus. Fé no plano de Deus para a nossa vida. Como disse Paulo de Tarso, né? Não vos conformeis com o mundo, não se conforme com o mundo que está aí, cheio de fantasias, ilusões, tribulações. Jesus mesmo orientou, né? No mundo tereis aflições, mas em mim tereis paz. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo e através dos seus ensinos, através da sua vida, nos deixou um roteiro para prosseguirmos dentro do bem, do que é correto, do que é proveitoso, do que é louvável para a nossa vida. Então Paulo de Tarso nos diz: não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus para a sua vida. A vontade de Deus para a nossa vida é boa, é agradável e é perfeita. Então, vamos iniciar as nossas reflexões no dia de hoje, né? Sejam todos muito bem-vindos, se inscrevam no canal, porque aí o YouTube vai avisar quando for postado um vídeo novo, né? Coloque a sua garrafinha com água para ser magnetizada pela espiritualidade amiga, trabalhadora do bem, espiritualidade amiga do Grupo Espírita Mensageiros e pelos nossos protetores, anjos guardiões do nosso grupo familiar, do nosso trabalho, aqueles que nos acompanham, que nos orientam, que nos sustentam e nos reerguem. No nosso encontro de hoje, queremos comentar com os queridos amigos sobre um dos espíritos
que colaborou, né, na codificação da doutrina espírita. E vamos saber algumas peculiaridades deste espírito. Uma das suas mensagens está no capítulo 5 do livro Bem-aventurados os aflitos, nas instruções dos espíritos, bem e mal sofrer. É o abade Lacordaire, que em 1863, através de uma médium, ditou, né, essa mensagem. Mas olha que interessante, Lacordaire, nós podemos pesquisar no Google, né? E lá nós encontramos a sua biografia, Jean-Baptiste Henri Dominique Lacordaire. Ele foi um abade, um religioso dominicano, nasceu em Borgonha em 2 de maio de 1802 e desencarnou em novembro de 1861. Então vejamos, esta mensagem que Kardec colocou no Evangelho segundo o Espiritismo, ela aconteceu 2 anos depois do desencarne do abade Lacordaire. Lacordaire, ele, digamos assim, renovou o projeto da Ordem Dominicana na França. E esta ordem, a missão dela era pregar e ensinar, né, o Evangelho de Jesus. E em vida, ele ouve, porque ele foi contemporâneo de Kardec na França. Então, em vida, em 1853, ele ouve falar das mesas girantes. E ele vai escrever uma correspondência a uma senhora, né? Em junho de 1853, ainda encarnado e sendo, né, um abade. E ele vai dizer nessa correspondência, que pode ser acessada aí na internet, que por mais admiráveis que sejam esses fenômenos das mesas girantes, ou seja, o início daquelas comunicações de uma pleiade de espíritos que aconteceu em diversos pontos do nosso planeta e que chamou a atenção, inclusive, de Kardec para debruçar-se sobre aqueles fenômenos e ali, com o seu interesse de cientista, de homem sábio, pesquisar sobre o que havia por trás daquele fenômeno, né? Então, o que acontece? Lacordaire vai escrever a esta senhora que, por mais que muitos achem esses fenômenos extraordinários, ele os acha comum. E ele vai dizer nessa carta que em todos os tempos houve modos diferentes em que os espíritos se comunicaram. E que antigamente se fazia mistério desses processos, como se fazia mistério da química. Então ele vai dizer que aquilo é um fenômeno natural. Então vejamos, em vida, Lacordaire, ele como que assim se une aos princípios que a doutrina espírita vai nos trazer sobre a comunicabilidade dos espíritos conosco, né? E sobre uma das coisas principais, que é a mensagem moral, a mensagem renovadora de Jesus, né? Então ele vai escrever essa carta depois os espíritas vão ter acesso a elas, né? E ele inclusive vai pedir depois, em 1863, já desencarnado, numa reunião da Sociedade Espírita de Paris, ele vai dar uma comunicação
e pedir, né, que esta carta seja resgatada e publicada na Revista Espírita, né? E quem é o médium comunicante é o senhor Morim, que vai dizer assim, ó, um espírito que todos conheceis e que também reconheço, alguém que teve uma grande reputação terrena, elevado na escala intelectual, está aqui. Espírita antes do espiritismo. Eu o vi ensinando a doutrina, não mais como encarnado, mas como espírito. Vi-o pregando com a mesma eloquência, com o mesmo sentimento, com a mesma convicção íntima de quando vivo. E o que não teria ele podido pregar abertamente no púlpito, mas vi-o pregar a doutrina aos seus amigos e à sua família. Então, Lacordaire, quando encarnado, quando ainda abade, pertencente à ordem dos dominicanos, se coadunava com os ensinamentos espíritas, né? E aí o senhor Morim vai dizer que ele pediu, não por interesse pessoal, muito menos por orgulho, mas por interesse do bem da doutrina, que fosse inserido numa revista espírita um artigo dele, né? E nós vamos encontrar na Revista Espírita de agosto de 1865 um texto de Lacordaire intitulado A Chave do Céu. Então ele começa nesse texto, que é muito bonito e muito importante para todos nós, para que tenhamos sempre em mente. Ele diz assim, ó: quando se considera que tudo vem de Deus e a ele retorna, é impossível não perceber na generalidade das criações divinas o laço que as une entre si e as submete a um trabalho de avanço comum e, ao mesmo tempo, um trabalho de progresso particular. Então ele diz do planejamento de Deus, né? Deus é a inteligência que organiza e tudo tem uma ordem, tem um planejamento, tem um motivo, né? Os ciclos que vão acontecendo na humanidade, os emissários que são enviados por Deus, nos fazem chegar à conclusão que tudo caminha para o bem, para a evolução, para o progresso de toda a família humana, né? E aí ele vai dizer uma coisa muito importante, que não se pode desconhecer, sabendo desta conexão entre todas as coisas, não se pode desconhecer a lei da solidariedade daí resultante, que não nos obriga a sacrifícios gratuitos de toda sorte, uns para com os outros. Deus nos mostrou que tudo há uma aplicação por Ele mesmo dos princípios primordiais que estabeleceu. Assim, pela solidariedade, encontra-se esse princípio expresso na sensibilidade de que fomos dotados, que nos leva a compartilhar dos males alheios e ter para com o nosso semelhante compaixão e os aliviar. É muito importante essa palavra compaixão, né? Atualmente se fala desse sentimento de empatia, de se colocar no lugar do outro e aí, se colocando no lugar do outro, ter sensibilidade para que você possa ajudar
o seu semelhante. Então, ele nos fala que Deus nos dotou desta sensibilidade, né? Sensibilidade que fomos dotados e que nos permite compartilhar aos males alheios. Para ficarmos simplesmente condoídos, não. Para agirmos, para irmos de encontro ao infortúnio, para irmos de encontro à necessidade do outro e colaborarmos, dar o nosso quinhão, a nossa cota, né? Ele nos diz que os profetas e o divino Messias Jesus deram-nos o exemplo de uma segunda aplicação do princípio de solidariedade, ao consagrar o amor do homem pelo homem, inicialmente por meio de cerimônias simbólicas, depois pela autoridade de seu ensino, para em seguida proclamarem como um dever necessário e rigoroso para a prática da caridade, que é a expressão da solidariedade. Me vem aqui à mente, né, uma atitude de Jesus, que quando ele se reunia com seus discípulos, ia cear, ia comer, Jesus partia o pão, né, e distribuía a todos os seus discípulos antes dele. E que interessante, na última ceia, né, Jesus, diz lá o texto bíblico, né, partiu o pão, distribuiu aos seus discípulos e disse assim: fazei isso em memória de mim. Então me vem aqui à mente que o abade Lacordaire estava se referindo a este símbolo que Jesus fez em torno da mesa ao partir o pão e ao compartilhar o pão com seus discípulos, no sentido de que nós devemos partilhar com fraternidade e com solidariedade daquilo que nos é possível em favor do nosso próximo que tem menos do que nós e que tem mais necessidades. Aliás, Lacordaire vai falar nessa mensagem uma frase muito significativa, que é um alerta para todos nós, né? Que se temos o necessário para nós, o que abunda, o que está a mais, nós podemos perfeitamente partilhar com alguém que precise. Ele vai dizer assim, vamos lembrar aqui, hein, que o título desta mensagem dele é A Chave do Céu, a chave para entrarmos no céu, né? Lembramos aqui também de um texto que eu li, O Banco do Céu. Aonde que depositamos os tesouros no banco do céu? Onde que podemos fazer o investimento no banco do céu? Para quê? Para que quando daqui sairmos e passarmos para o lado de lá, tenhamos feito como que um investimento de valores, de atos, de devotamento, de abnegação, de caridade para com o semelhante, para que possamos ter sim um tesouro no céu, né? Então Lacordaire vai nos dizer aqui que a caridade é o ato de nossa submissão à lei de Deus. A caridade é o ato de nossa submissão à lei de Deus. Aliás, Kardec colocou como lema da doutrina espírita que fora da caridade não há salvação, fora do amor ao próximo, em todos os sentidos que possamos perceber e adentrar na palavra caridade. Caridade material, caridade moral, caridade pela prece, caridade pelo pensamento, né? Então ele nos diz,
que a caridade é o ato de nossa submissão à lei de Deus. É o sinal de nossa grandeza moral. E é a chave do céu. Então, a caridade é a chave do céu. E ele vai nos falar, então, da caridade. E ele vai dizer assim, ó, considerá-la-ei apenas sobre um ciclo, sobre um lado único, o lado material. E ele vai dizer assim, que é o lado que menos agrada ao homem. Ou seja, nós temos dificuldades de praticar a caridade material. Ele vai nos dizer, nem os cristãos, nem os espíritas, ninguém negou o princípio, ou melhor, a lei de solidariedade. Mas, muitas das vezes, procuramos nos esquivar de suas consequências e invocamos 1000 pretextos. Aí ele vai citar alguns desses pretextos, né? Ele vai nos dizer que as coisas do coração ou do espírito, dizem, têm um preço infinitamente superior ao das coisas materiais. Por conseguinte, consolar aflições, falar palavras boas, de bom ânimo, conselhos sábios, vale infinitamente mais do que consolar por socorros materiais. É um alerta para nós. Será que nós estamos nos esquivando de praticar a caridade material, dizendo, não, eu oro pelas pessoas, né? Eu dou bons conselhos, eu sou uma pessoa assim aberta, né, a ouvir as lamentações, né? Mas na hora de ajudar, será que nós estamos comparecendo com a mesma disposição? Então ele diz assim, ó, seguramente, senhores, se você ajuda alguém, né, a caridade moral, que tem ali uma ferida no coração, é importante. Mas observe se aquele que encontra no seu caminho, que você o encontra, o teu próximo que te encontra, e se ele estiver com fome, e se ele estiver com frio, e se ele estiver doente, ou seja, bastarão as suas doces palavras para acalmar essa situação? Os vossos bons conselhos, as vossas sábias opiniões poderão curá-las? E aí ele diz assim, permitireis que eu duvide. E ele diz assim, ó, se Deus, colocando-vos na terra, tivesse esquecido de prover o alimento para o vosso corpo, teríeis encontrado o seu equivalente no socorro espiritual que ele vos concede? Mas Deus é infinita bondade, infinito amor e infinita misericórdia. Lembramos-nos aqui do Sermão do Monte de Jesus, né? Em que Jesus subiu ao monte e lá havia uma grande multidão e Jesus pregou, mas ao final da pregação, Jesus pergunta aos seus discípulos, que tendes? O que vocês têm para oferecer? E aí os discípulos disseram, Senhor, temos alguns pães e alguns peixes. E aí Jesus disse, dê-nos, Deus a mim. E aí Jesus os abençoou
e mandou distribuí-los. E aí acontece o milagre, né? Entre aspas, né? Da multiplicação dos pães e dos peixes, né? Então nós vemos na vida de Jesus o exemplo maior de caridade moral, caridade espiritual e caridade material também. Então, nesta mensagem, a chave do céu, Lacordaire nos alerta para isso. Nos alerta para que nós possamos sempre combater o egoísmo, o exclusivismo, né? O apego, para que nós possamos realmente depositar esse tesouro no céu, abrirmos, né, com a chave da caridade as bênçãos infinitas que nos aguardam em vida, encarnados e desencarnados também. Então ele nos alerta para que nós não sejamos egoístas. Nos alerta que nós somos usufrutuários dos bens temporais, né? E que a nossa caridade, essa é uma frase de Chico Xavier, né? Será o nosso advogado em toda parte. Lacordaire nos fala também que um ilustre pensador do seu século, né, não temia exprimir-se em sua memorável profissão de fé que cada abelha tem direito à porção de mel necessária à sua subsistência. Se entre os homens a alguns falta o necessário, é que a justiça e a caridade desapareceram no sentido passado, né, do verbo desaparecer, do meio deles. Se falta a alguém o necessário, é que nós ainda não atingimos no nosso mundo uma legislação de justiça, de amor e de caridade, como nos fala a moral do Cristo, a ética do Cristo, né? Lembrando aqui o que Jesus falou no seu tempo e que cabe para nós ainda hoje, né? Jesus alertou aos seus seguidores, dizendo: se a sua moral não for superior à moral dos escribas e dos fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. Ou seja, a nossa moral, a nossa virtude, ela deve ser uma virtude e uma moral acima das convenções humanas, acima, além, para além das convenções humanas, né? Então, nós queríamos compartilhar aqui, né, com vocês este alerta deste espírito, né? Como disse o senhor Morim da Sociedade Espírita, um espírito elevado, tão elevado que em vida entendeu muitos dos princípios da doutrina espírita. E entre os seus amigos e familiares, ele falava abertamente sobre eles. E desencarnado colaborou na codificação, na estruturação da doutrina espírita, doutrina esta de imensas luzes, de imenso esclarecimento, de consolo para todos nós e de alerta para que tenhamos uma encarnação exitosa, para que tenhamos uma encarnação proveitosa,
para que saiamos daqui muito melhores do que quando aqui adentramos pelo berço. Que possamos ter em mente que a caridade e o amor são o passe de todo ser para um patamar mais elevado. A caridade é a chave do céu. Muita paz a todos, que Deus derrame as suas infinitas bênçãos sobre todos nós e até o nosso próximo encontro. Fiquem todos com Deus. Muita paz, muito amor e que Deus continue nos inspirando, abençoando sempre para sermos a diferença no bem onde a vida nos colocar. Até o nosso próximo encontro.